nossa aula de custos aí, segunda aula. Vou compartilhar a tela com vocês. Então, classificação de custos. Então, essa aqui é a nossa agenda, né? Vamos falar primeiro sobre alguns conceitos iniciais, custo total, né? O custo total para fabricar ou prestar um serviço. Então, todos os custos, né? Então, matéria-prima, mão de obra direta, custos indiretos de fabricação. E se eu tenho o custo total, todos os gastos para produzir um determinado produto ou prestar um serviço, dividindo pela quantidade, né, ou de unidades produzidas ou de serviços prestados, a gente tem o custo unitário. Com relação à facilidade de alocação, custos diretos. Então, custos podem ser diretos ou indiretos. Os diretos são aqueles identificáveis, facilmente identificáveis com os produtos. Então, quando a gente olha uma roupa, né, então a gente vê o tecido, a gente vê a linha, a gente vê a tinta, se ele é pintado, né? Então, a gente está vendo ali a estrutura do produto. Esses são os custos diretos, os materiais diretos. E também, se a gente está lá na linha de produção, a gente vê a pessoa que está trabalhando diretamente naquele produto. Então, a mão de obra direta. Já temos outros setores, por exemplo, os custos indiretos, né, de fabricação, que eles têm aí um certo grau de subjetividade para a gente poder alocar o produto. Controle de qualidade. Como que eu vou colocar o custo do setor de controle de qualidade ao produto? A gente precisa de uma coisa chamada critério de rateio. Então, a gente tem aqui ó, os custos quanto à apropriação aos produtos, né? Ou pela facilidade de alocação, diretos, incorridos em determinado produto ou serviço, identificando-se como parte do respectivo custo. Então, são também os custos diretamente associados com o produto ou serviço que está sendo orçado, ou seja, o custo dos insumos que entram na execução do referido produto ou serviço. Podem ser diretamente apropriados, ou seja, sem, isso é um termo importante, ó, sem rateio, tá? Aos produtos ou serviços, bastando existir para isso uma medida de consumo. Quilos, horas de mão de obra, hora de máquina, quantidade de força consumida, quilowatt-hora, por exemplo, né? Classificação pela facilidade ainda, né? Então, custos diretos. Os diretos, eles variam proporcionalmente à quantidade produzida, né, de maneira geral, ou o serviço prestado. Então, por exemplo, se matéria-prima, se eu produzir eu gasto o valor equivalente a uma unidade daquele produto em matéria-prima. Se eu produzir duas vezes, e assim sucessivamente, tá? Então, eles variam proporcionalmente e diretamente à quantidade produzida. São objetivos e claros, refere-se às quantidades de materiais e serviços na produção de determinado produto. E aqui tem alguns exemplos. Custos diretos comuns da indústria: matéria-prima, materiais de acabamento, componentes, embalagens. Então, por exemplo, a gente vê ali ó, uma embalagem de uva, né? Então, assim, eu tenho tantos quilos, 1 quilo de uva, e eu tenho uma embalagem para aquele 1 quilo. Então, aquela embalagem é direta, né? Vejo quantas embalagens eu tenho ali. Os custos diretos, por exemplo, no ramo da saúde: consumo de medicamentos, próteses, consumo de materiais médicos hospitalares por procedimento. Aqui, se a gente tivesse ali ó, alguns, hoje a gente não se usa mais, né, gente? Porque os raios-x são digitais, né, em sua maioria, mas quem lembra, no passado a gente tinha o filme, né, aquele que a gente usava depois para olhar o eclipse do sol, né? E aí a gente tinha para cada paciente ali uma quantidade, né, de materiais ali gastos para aquele procedimento.
Agora, os indiretos, tá? Indiretos. São os custos de natureza genérica, não sendo possível identificá-los imediatamente ao produto. Então, a gente precisa da utilização de algum critério de rateio. Eles podem ser rateados entre departamentos ou centro de custos, né? E os critérios, então, são subjetivos. Mas eles podem ser subjetivos, gente, tá? Mas eles não podem ser irreais, né? Como é que eu vou dizer? Fantasiosos. A gente tem que ter um critério subjetivo, mas ele tem que ser um critério racional. Então, o aluguel, né? Então, eu tenho um aluguel, é um custo indireto, porque é o aluguel do prédio da fábrica, certo? E se é o aluguel do prédio da fábrica, eu não consigo saber diretamente no produto que eu estou produzindo quanto de aluguel eu vou alocar para aquele produto, né? Porque, afinal de contas, quando eu calculo o preço desse produto, eu preciso que esse valor ele contribua para pagar a minha estrutura, né? Água consumida, energia elétrica consumida, depreciação, né? Salário dos supervisores, que no caso de ser um hospital, né, sem enfermagem, mas pode ser os supervisores de produção, tá? Então, que são aqueles que não estão lá na linha de frente da produção, nem da prestação de serviço, mas é o nosso caso. Se eu for pensar a disciplina de custos, a minha hora de trabalho, meu salário é um custo direto para o componente de custos. Mas a hora do Paulo na secretaria, o que ele vai ser? Ele vai ser indireto, porque o Paulo está lá na secretaria e ele. Só um minutinho aqui. Aí ele vai ser um custo indireto à nossa disciplina de custos, porque ele está lá atendendo, né, gente, todos os cursos da unidade. Então, ele vai ter um percentualzinho lá do tempo dele, da hora dele, rateada, né, entre os cursos da unidade, né, e entre as disciplinas da unidade, porque ele é indireto às disciplinas. Tá? Então, os custos indiretos, né, eles não são diretamente relacionados aos produtos, então eles não são mensuráveis de maneira clara e objetiva. Mas, dito isso, né, mas não, né, então, né, dito isso, o que acontece? A gente precisa ter um critério de rateio, tá? Se a gente não consegue estabelecer esse critério de rateio, a gente não consegue mensurar esses custos, como aluguel, manutenção, supervisão, por exemplo. Então, vejam só. Se a gente vai fazer um esqueminha, custos diretos, eles são apropriados diretamente aos produtos ou serviços. Os custos indiretos, eles devem passar por uma distribuição utilizando um critério de rateio para depois chegar aos produtos. Isso é com relação a alocar. Mas eu também posso classificar esses custos com relação à variabilidade. Se eles são fixos ou variáveis. Isso aqui até é uma coisa assim que não tem muito o que explicar. Fixo é o que não varia, né? E variável é o que varia. Então, mas varia com relação ao quê? Isso que é importante. Varia com relação ao volume de produção num curto prazo, né? Então, vejam só, aluguel. Se eu pensar no valor do aluguel durante um ano, ele vai ser um custo fixo, tá? Porque ele não vai variar durante aquele ano. Ele vai variar no ano seguinte, porque no ano seguinte pode ter reajuste, mas também pode não ter. Então, no curto prazo, ele vai ser fixo, né? E ele não depende da produção, porque se eu produzir ou produzir 10 mil unidades, eu vou ter o mesmo valor de aluguel. Então, por isso que ele é fixo.
É sempre comparado ao volume de produção. Se agora eu tenho um custo que aumenta com o volume da produção, esse vai ser chamado custo variável, que a gente acabou de ver, por exemplo, a matéria-prima. A matéria-prima, gente, não varia, aliás, varia de acordo com a produção. Se eu não produzir nada, eu não vou gastar matéria-prima, mas eu vou gastar quantos quilos, quantos metros, né? Depende da minha unidade de medida, de matéria-prima, quanto mais eu produzir produtos, tá? Então, sempre relacionado ao volume total de produção. Alguém quer perguntar? Abrir o microfone? Consegue me ouvir, Sora? Consigo. Eu ia perguntar, porque a matéria-prima não é um custo direto? É direto. Então, assim, ó, com relação à alocação ao produto, é direto. E com relação ao volume de produção, é variável. Deu um nó aqui. São 2 critérios de classificação do custo, tá? Primeiro critério, alocação ao produto. Eu consigo enxergar no produto, por exemplo, matéria-prima. Eu enxergo no produto a matéria-prima? Sim. Enxergo. Então, ele é direto. Direto. A matéria-prima, se eu produzir 1 ou produzir 10, eu vou ter mudança de valor, de quantidade? No total, sim, né? Porque eu vou gastar cada vez mais matéria-prima quanto mais eu produzir, certo? Sim. Então, ele vai ser variável. Então, é um custo direto e variável. É que naquele organograma que a senhora mostrou antes ali, parecia que somente os custos indiretos que passavam por rateio. Esse aí, ó. Não, mas eu não estou falando em rateio. Eu estou falando em fixo e variável e direto e indireto. São 2 critérios. Então, eu vejo assim, ó, por exemplo, matéria-prima. O que matéria-prima é? Eu vejo a matéria-prima? Sim, então é um direto. Tá, mas e quanto ao volume da produção? Ele é fixo ou variável? Variável. Agora o aluguel. Aluguel é um custo indireto. Eu não consigo identificar o valor do aluguel no produto. Então eu preciso de um critério de rateio. Só que ele é um custo indireto, mas quanto ao volume de produção, o aluguel é fixo. Se eu produzir 1 ou produzir 10 mil, o custo do aluguel é o mesmo. Entendeu? Então, independente se for direto ou indireto, ele vai Eu passar tenho que por ter. rateio. Não, Não, desculpa. Mariagem. Se for variável ou fixo, ele vai passar por rateio. Depende. Né? Normalmente os custos indiretos, eles são fixos. Normalmente. Tá, entendi. E os custos diretos são variáveis. Mas pode ter alguns que não atendam essa lógica assim, né? Tipo, direto é variável e indireto é fixo. Não, mas eu preciso sempre pensar assim, ó. Eu não vou decorar, né? Pensar. O que eu estou avaliando agora? Eu estou avaliando energia elétrica, tá? Energia elétrica é um custo indireto, porque eu não enxergo a energia elétrica direto no produto. Então, eu tenho que fazer um rateio, concorda? Sim. Mas a minha energia elétrica, ela pode ser fixa ou variável. Se eu tiver, por exemplo, que é uma coisa que acontece, vou voltar lá para os fixos e variáveis, ó. Na indústria, a gente tem, hoje a gente tem mesmo que a gente tem energia solar aí, né, que a gente acaba utilizando, gastando, né, pagando menos, mas vejam só, se é uma energia elétrica da rede, muitas indústrias, o que faziam? Ah, eles contratavam uma demanda, então eu tinha uma energia elétrica fixa, e a partir daquele volume ali de produção, se eu precisasse gastar mais, né, aí eu poderia ter um gerador a diesel, né, para gerar minha energia. E num determinado momento isso compensava, porque né, há muitos anos atrás o diesel era muito barato, hoje não é mais, tá?
Então, assim, pode ter um custo que seja fixo num determinado momento e variável num determinado momento. Mas veja, a energia elétrica é indireta. Se ela é indireta, eu tenho um critério para poder distribuir os produtos. Por isso, esse critério de rateio. Ficou claro agora? Sim, senhora, obrigada. De nada. Então, são sempre dois pontos de vista. O primeiro é, preciso saber se ele é fixo ou variável, ou se ele é direto ou indireto, tá? Então, classifico, é fixo, é direto ou indireto? Ah, é direto. O que é? Matéria-prima e mão de obra? Ah, é direto e variável, tá? Principalmente matéria-prima, tá, gente? Muito bem. Ó, o custo fixo é fixo em relação ao volume total da produção, tá? Concorda comigo? Veja só. E se eu disser para vocês assim, ó, eu pago 10 mil de aluguel, tá? Se eu fizer um produto, qual é o custo fixo alocado nesse produto? 10 mil. Concordam? Sim. Mas, se eu produzir 10 mil unidades, em cada unidade, quanto que vai ter o percentual de custo fixo ali? R$ 1. Né? Então, assim, ó, 10 mil unidades, para cada unidade, 10 mil reais, R$ 1 vai ser o meu custo fixo. Então, o que, que acontece com o custo fixo? Ele decresce quando a quantidade aumenta. A gente não diz assim, ó, eu vou diluir meus custos fixos. Como é que a gente dilui os custos fixos? A gente vai produzir e vender mais. Porque se a gente produzir e vender menos, a gente vai sempre ter os mesmos custos fixos e a gente não vai diluir isso com relação ao volume da produção. Entenderam? Sim. Tá claro? Faz sentido isso para vocês? Faz. Beleza. Muito bem. Mas os variáveis, em relação ao volume total da produção, varia, né? Se eu faço uma unidade do produto, eu tenho uma vez matéria-prima. Se eu tenho 10 mil unidades do produto, eu tenho 10 mil quilos de matéria-prima, né? Porque quanto mais eu produzo, mais eu gasto matéria-prima. Então, com a quantidade ele varia, certo? Mas vejam só, se eu vou fazer uma calça jeans para uma unidade do produto, para aquela calça jeans, eu gastei a mesma quantidade de tecido. Para um unitário. Então, a estrutura do produto, o custo variável na unidade, ele vai ser fixo. Porque a matéria-prima, eu tenho a composição do produto. Se eu colocar mais linha, mais tecido, mais zíper, eu estou fazendo outra calça. Eu não estou fazendo aquela mesma calça. Vocês entendem isso? Para mim tá ok, senhora. Sim. Tá? Então, é importante esses conceitos iniciais aqui, porque eles vão nos conduzir aí para outras questões, principalmente quando a gente falar em departamentalização. Então, a gente vai aprender a calcular o custo de uma maneira mais genérica, e depois a gente vai refinando esse processo até chegar no centro de custo, no departamento. Quanto custa o meu setor de almoxarifado? Como é que eu pego esse valor e eu rateio, né, para os produtos? E tudo isso a gente precisa desse conhecimento inicial. O que é fixo ou variável, o que é direto e o que é indireto. Bom, a gente também é semi-variável e semifixo, né? Então, assim, hora extra, né? Então, quer dizer, eu tenho o salário das pessoas, né? Eu posso ter o valor fixo mensal, mas a minha hora extra, ela é variável, né? Então, a partir de um determinado ponto, eu trabalho 8 horas. Então, todas as pessoas trabalham 8 horas. Mas, num determinado momento, se ela fizer uma hora extra, ela vai ter um custo variável de mão de obra, né, de salário para pagar. Tá? Então, pode ser
fixo, variável, semifixo ou semivariável, quando eu tenho uma mistura aí, então, de componentes, tá? Ó, aqui a gente Doutora, tem... Oi, pergunta. mas o que seria os semifixos? Então, vamos voltar no slide anterior. Hora extra é um exemplo. Consegue ver aí no slide? Sim, Salário. Salário, se eu tenho mensalista, as pessoas recebem o mesmo valor, né? sim, Mensalmente. Mas e se elas fazem hora extra? Elas não têm uma parcela variável? sim. Então, por isso, o custo de salário, ele pode ser considerado semivariável ou semifixo. Por quê? Porque eu tenho esses dois componentes. Eu tenho o salário do mensalista, que é fixo, mas se ele fizer hora extra, vai ter uma parcela variável de um mês para outro. Ah, tá, agora entendi. Obrigada. Beleza? Isso aí, não fiquem com dúvida, tá? Então, olha aí, ó. Por exemplo, aqui tem bastante exemplo de hospital, assim, porque mais na área da saúde, assim, né? Mas não importa. Vocês só precisam entender o tipo do negócio, tá? Então, se vocês entenderem o tipo de negócio, vocês vão saber classificar, assim como na contabilidade, né? Quando a gente fala em contabilidade, a gente precisa, claro que na área pública não tem muita variação, mas na área privada a gente tem variação. Então, se a gente entende lá o que é uma indústria de produtos, de medicamentos, de sapato, de produtos têxteis, quer dizer, se eu conheço o negócio e eu conheço o processo de produção, eu sei classificar os custos. Tá? Aqui na sala de aula, aí eu sempre vou ter que dar os exercícios, eles são teóricos, né, bem bolados ali, e pelo autor do livro, eu não tenho nenhuma criatividade para fazer exercício, por isso que eu gosto de ter livro-texto. E, e assim, tudo tem que ser dito, não pode ter nada assim para vocês adivinharem, porque na vida real, gente, vocês vão ter elementos que vocês vão visualizar se isso é fixo, se isso é variável, se isso é direto, se isso é indireto. Mas aqui na sala de aula vocês têm que ler o enunciado do exercício e isso tem que ficar claro. Tá? Então, por exemplo, aí na tela de vocês tem consumo de medicamentos, tá? Ora, se eu tenho um hospital, o consumo de medicamentos é variável, porque o paciente desse hospital, ele vai consumir alguns medicamentos e outros não. Então, se ele consumir uma unidade, duas, à medida que ele for precisando, então vai variar, de 0 a o que ele precisar para o tratamento. Seguro da planta do hospital, o seguro é fixo. Se eu tiver se eu tiver um paciente, se eu tiver 100 mil pacientes, o seguro vai ser, né, o da planta do hospital vai ser um só. Se eu tiver comissão sobre vendas, tá? Comissão sobre venda é um gasto que não necessariamente é um custo, depois a gente vai ver especificamente sobre isso, porque está relacionado às vendas e não à produção, mas é um gasto variável, porque eu posso ter mais ou menos comissões de um mês para o outro. Salário administrativo. O salário administrativo mensalista, se na fábrica também é mensalista, vai funcionar da mesma maneira. Vai ser um custo fixo. Então, se ele é mensalista, ele vai receber sempre a mesma coisa. Ele só vai variar se ele tiver hora extra. Ali, ó, o filme do raio-x de novo, né? Vai ser variável. Faço ou faço 10 mil exames, vai variar o material que eu vou consumir. Que não precisa ser só o filme, né, gente? Pode ser o contraste, né? Quem nunca fez um raio-x com contraste? Então, tem uns que eu vou usar o contraste, tem outros que não. Então, varia. Material utilizado em procedimentos cirúrgicos também é variável, porque eu posso ter uma cirurgia que eu vou usar mais ou menos material, dependendo do procedimento. Tá? E na saúde a gente tem um complicador a mais. Não quer dizer que porque eu estou fazendo o mesmo procedimento, eu vou usar a mesma coisa para 2 pacientes.
Vocês concordam comigo? Sim. Porque são organismos vivos, né? Então, assim, a gente, aí é a particularidade do negócio. Ah, vai ser, na unidade vai ser fixo esse custo variável de material? Nem sempre, né? Se é um procedimento cirúrgico. Porque, e se a pessoa teve uma hemorragia durante o procedimento? Uma teve hemorragia, outra não teve. Aquela que teve, eu vou talvez gastar mais fio, mais sutura, mais bandagem, mais hora de, da equipe, né? Então, assim, quando a gente fala ainda em saúde, em organismo vivo, nem na unidade a gente vai dizer assim, um custo de cirurgia bariátrica é tanto. Eu posso ter uma parcela na unidade que é fixa, mas eu vou ter uma variável, né? Porque se a pessoa teve complicações, ela vai gastar mais. Concordam? Sim. Maravilha. Qualquer dúvida, gente, vocês falem aí, porque levantar a mão não adianta muito, né? Então tem que me dizer, tô com dúvida. Muito bem. A gente tem custos relevantes e custos não relevantes, tá? Aquilo que é relevante altera com a tomada de decisão. E aquilo que é não relevante não importa, sabe? A gente não tem que gastar energia, eu diria. Então, assim, é importante, relevante a gente medir numa indústria. Deixa eu pensar uma coisa assim, a gente tinha muita dificuldade de medir pigmento na indústria do calçado, porque a gente usava 5 casas depois da vírgula. Então, olha como é pouquinho, sabe? Então, assim, o controle, o individualizado, ele não era tão importante para a gente, porque eu só precisava saber quanto que eu gastei de pigmento no mês, quanta cor azul, quanto preto, as misturas, né, as cores, a gente fala as primárias lá, que a gente fazia as misturas, para uma questão de controle de compra, né? Mas eu não ficava controlando microgramas, sabe? Porque dá muito trabalho e não tem relevância nenhuma, né? Então, assim, agora eu vou pensar em outro exemplo, se vocês quiserem aí interromper e sugerir coisas, né? Então, vejam assim, é importante que a gente controle aquilo que é relevante. O que não é relevante para a tomada de decisão, a gente não tem que gastar energia com isso, tá? Mas, por exemplo, no calçado, a gente tinha, como eu trabalhava numa indústria que fazia componentes para calçado, a gente fazia saltinho, salto feminino, sabe, do salto alto, assim. Aquele saltinho era o produto e era muito pequenininho. Então, algumas coisas ali, sim, era relevante porque o produto em si era muito pequenininho, tá? Então, assim, a gente precisa conhecer o processo produtivo e saber o quanto vale a pena controlar ou não. Será que vale a pena controlar algodão no hospital? Será que vale a pena controlar luva de procedimento? Seringa e agulha, que custa centavos, sabe? Então, assim, a gente precisa, vocês, principalmente como administradores, precisam compreender o que é importante. Às vezes, um pequeno se torna grande no volume, né? E que vale, por algum momento, algum motivo, vale a pena ser controlado. Mas a gente precisa selecionar muito bem isso para a gente não gastar energia à toa. Muito bem, a gente tem outros conceitos, custos periódicos, né? Custos de manutenção, por exemplo. Então, assim, eu tenho custo de manutenção dos equipamentos, né? Então, eu preciso sempre regular aí no hospital um equipamento para que a precisão daquilo ali não, uma balança, né? Para que ele não gere incorreções num laboratório, por exemplo, né? Então eu preciso
que a máquina esteja regulada. Então, em alguns momentos, em alguns períodos, eu vou ter custos de manutenção, em outros não. Tá? Isso aqui só agora é nome, tá, gente? A gente não entra muito nesse detalhe. Custo de transformação. O que é custo de transformação? Né? São aqueles que representam o esforço empregado pela empresa no processo de fabricação. Mão de obra direta, indireta, energia, horas de máquina. Né? Então, não incluem matéria-prima nem outros produtos adquiridos prontos para o consumo, né? Mas sim aquilo que é feito ali, empregado no processo de fabricação. Isso aqui, esses conceitos aqui de custo periódico, transformação, a gente só vai falar hoje, tá? O que importa é a gente saber o que é custo direto, indireto, fixo e variável. O resto é só para conhecimento de vocês. Custo primário, né? Compreende a soma da matéria-prima e mão de obra direta e não inclui os demais custos diretos, tá? Se houver custo direto. Embalagem, por exemplo. Então, aqui, só matéria-prima e mão de obra direta, né? Então, não posso dizer que custo primário são todos os custos diretos, porque embalagem não vai, ó, tá? Como diz aqui embaixo. Tá? Isso aqui é um conceito importante. Custos comuns, tá? São, aqui diz assim, ó, comumente encontrados na fabricação de produtos farmacêuticos. Ocorre durante o processo produtivo até uma determinada fase. Os custos incorridos são os mesmos. E a partir de um ponto chamado ponto de segregação, tornam-se vários produtos acabados diferentes. Custos comuns, tá? O que é comum a todos os produtos? Eu posso ter, assim, ó, no medicamento, uma base que vai fazer um comprimido. Sabe a cartela de comprimidos? Eu posso, aquele material que é feito a cartela, aquela parte plástica, sem ser aquela laminada, assim, que tem o nome do comprimido, nananã, porque isso aí vai variar de um produto para outro, mas eu tenho aquela parte da frente, que é aquela transparente, que alguns são assim, que tu enxerga o comprimido, eu posso ter a mesma cartelinha plástica igual para todos os produtos. Se é um produto, é um comprimido de 50 miligramas, eu posso ter dipirona, eu posso ter paracetamol, eu posso ter não sei mais o que, tudo naquele custo comum. Então, aquela cartelinha ali é igual para todos. Mas, depois, quando eu for fazer a dipirona, quando eu for fazer o paracetamol, quando eu for fazer o outro produto, aí eu vou segregar para que eu tenha produtos acabados diferentes. Tá? Então, outra coisa, eu posso ter carrinho de bebê, tá? Uma fábrica de carrinho de bebê. Eu tenho isso tem até um exercício aí no livro de vocês, que tem carrinho luxo e carrinho standard. Eu posso ter a base de empurrar o carrinho e as rodinhas iguais para os dois, mas o standard, ele tem menos frescura que o luxo, por exemplo. Então, a base do carrinho, eu posso ter a mesma linha de produção, que eu vou fazer as rodinhas, a parte que empurra o carrinho, toda aquela armação, a mesma. E aí, depois eu segrego e vou ali para... Aqui agora é a produção de carrinhos luxos. Aqui é a produção de carrinho standard. E daí eu vou ter aí um ponto de diferenciação entre esses produtos, com a mesma base. Muito bem. Custos marginais são o acréscimo de custo em que a empresa incorre para produzir uma unidade adicional do produto. Né? Então, quer dizer assim, a gente tem, com relação aos custos variáveis, tá? A gente tem, se a gente tem uma capacidade ociosa. Isso aqui a gente vai deixar falar mesmo, mais lá para o final do semestre, mas é importante que vocês saibam que existe. Então, a gente tem uma capacidade ociosa, mas a gente tem um esforço de produção adicional desse produto. Então, qual é o custo que eu incorro em produzir essa unidade a mais aí, tá? Esse aqui é o importante, custo de oportunidade, porque o custo de oportunidade, ele está vinculado ao fazer uma escolha. Quando a gente
falar em ponto de equilíbrio, a gente vai utilizar o ponto de equilíbrio econômico, que a gente precisa aí desse conceito de custo de oportunidade. Então, por exemplo, o que é o meu custo de oportunidade? É tudo aquilo que por exemplo, eu estou aqui hoje, tá? Estou na universidade dando aula, né? Então, assim, o que eu quero ganhar aqui dentro? Tá, eu já aceitei meu salário, mas então, aqui tem que me remunerar com base no mercado, né, de trabalho, eu tenho que ganhar aqui mais do que aquilo que eu perdi a oportunidade. Então, assim, se eu for trabalhar em outra universidade, por que eu estou na UERGS e não estou em outra? Porque aqui, né, então, o meu custo de oportunidade, né, então, quanto a empresa sacrificou de recursos em termos de remuneração por ter aplicado seus recursos numa alternativa em vez de outra. Então, se lá fora a empresa ganharia no mercado financeiro 10% de aplicação, né, então, minimamente aqui dentro eu tenho que ganhar 10%. Então, esse é meu custo de oportunidade. Então, se eu não ganhar 10%, não vale a pena. Tá? Então, por que o meu custo de oportunidade é olhando para fora? Porque é uma escolha que eu fiz. Eu estou aqui, esse meu custo de oportunidade tem que ser satisfeito, só que ele vai ser uma métrica de um terceiro. Porque eu estou aqui porque eu olhei para fora e disse, não, lá eu não quero, mas eu quero ganhar aqui mais que 10%. Tá? Então, por isso, o custo de oportunidade. Vai ser sempre relativo a alguma coisa fora da nossa empresa. Então, associe seu custo de oportunidade ao maior benefício não obtido. Mas aí, assim, isso aqui é para a leitura de vocês. Se vocês entenderem, tá? Isso aqui é conceito de livro ali do Crepaldi. Se vocês entenderem que custo de oportunidade olhei para fora, eu ganho 10% lá fora. Quanto que eu tenho que ter aqui como custo de oportunidade? 10%. Pronto, é isso aí. Tá? Então, está associado àquilo que eu deixei de optar por ter feito essa escolha de estar aqui dentro. Em outras palavras, é isso que está escrito ali. Custos controláveis, né, o que pode ser controlável num determinado nível de autoridade administrativa, né, tanto em curto quanto a longo prazo. E aí a gente tem uns gráficos, gente, que os gastos fixos, né, os custos fixos, como é que seria o gráfico? O gasto, no mesmo volume aqui, de produção, então eu aumento a minha produção e o valor é constante. Mas os gastos variáveis, o gasto é zero quando o volume é zero, o gasto é x mais 1 quando o volume é x mais 1, né? Então eu fiz x unidades a mais, ele está subindo proporcionalmente, por isso é variável. Tá? E aqui é um custo composto ou escalonado, né? Uma parte fixa, uma parte variável. Uma parte fixa, uma parte variável. Tá? Então, o volume de produção vai aumentando e ele vai acompanhando proporcionalmente aí, por escala, né? O volume de produção. Então, vamos ver. A gente já falou sobre isso. Vamos dizer assim, isso aqui é importante, que eu já falei. Então, gastos fixos totais são fixos, quando a gente pensar na quantidade total. Mas na unidade, ele é decrescente. Lembram lá dos 10 mil que eu falei? Se eu tenho 10 mil de aluguel, e eu tenho... Só um pouquinho, gente, peraí. Ô, Nini, o chocolate está aqui. Então, assim, se eu tenho gastos fixos, no total eles são fixos. O aluguel, se eu produzir uma unidade, eu produzir 10 mil unidades, ele vai ser sempre 10 mil reais, tá?
Eu não vou pagar mais aluguel por isso. Mas, se eu pensar em custo unitário, eu pego esse custo fixo de 10 mil e eu divido pela minha quantidade de produção. Na unidade, ele tende a ser decrescente, porque quanto mais eu produzir, mais eu diluo o custo fixo. Os variáveis, no total, eles são proporcionais e crescentes. Quando eu penso em custo unitário, o meu custo variável de matéria-prima para produzir um determinado produto vai ser sempre o mesmo na unidade. Porque se eu colocar mais matéria-prima, eu estou fazendo outro produto. Tá? É isso que esses gráficos aqui representam para vocês. Tudo bem? Sim. Muito bem. Material direto, então, os componentes contábeis, material direto, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. Componentes, né, os elementos, ó. Custo primário ou direto, material direto e mão de obra direta. Quando eu falo em acrescento, né, custos indiretos de fabricação, eu tenho os meus custos de transformação. Quando eu incluo as minhas despesas, eu tenho o meu custo total contábil fabril, ou seja, meu gasto incorrido, tá? Então, aqui, ó, o gasto incorrido é quando eu tenho tudo, tanto custo quanto despesa, tá? Mas quando eu tenho matéria-prima, mão de obra e custo indireto de fabricação, são os meus custos fabris, tá? Também é só conceito. Muito bem. A gente tem aqui, então, primeiro item, né? Que são os materiais diretos. Então, o que são? Os materiais que se incorporam, né, diretamente aos produtos. Matéria-prima, embalagem, materiais auxiliares, né? Que materiais? Cola, tinta, parafuso, prego, lixa, gente. Muitas vezes a gente usa lixa para tirar rebarba de algum produto na produção, tá? Para fazer limpeza. Então, assim, são materiais auxiliares. Na saúde, medicamento, prótese, isso a gente já até falou um pouquinho também. Mão de obra, tá? Direta, representa os custos relacionados com o pessoal que trabalha diretamente na elaboração dos produtos ou prestação de serviço. O empregado que opera um torno mecânico da fábrica, os enfermeiros e os médicos do hospital. Só que a mão de obra direta é aquela que é direto ao paciente, direto ao produto. Mas o supervisor, nós temos no hospital a enfermeira-chefe, né? E todos os outros enfermeiros. Então, aquela pessoa que supervisiona um conjunto de pessoas, esse é indireto. Então, o direto é aquele que está direto com o paciente, eu, por exemplo, direto com o aluno, direto no produto. Tá? Isso sempre eu vou dar exemplo de produto e de serviço. Muito bem. Outros custos, né? Custos indiretos de fabricação, são os que não se pode identificar diretamente, ou seja, aqueles indiretos, que eu tenho um critério de rateio. Eles também são chamados, se vocês olharem alguma bibliografia aí, custos gerais de fabricação. Então, eles são conhecidos como custos indiretos de fabricação, ou CIF, custos indiretos de serviço, ou CIS, ou ainda custos gerais de fabricação, CGF. Isso é só nome, tá, gente? São só sinônimos. E aí tem os exemplos de custos indiretos de fabricação mais comuns. Então, nós temos
Aluguel da área ocupada pela fábrica, lembra? Importantíssimo. Eu preciso separar custo e despesa. Isso a gente viu na aula passada. Então, é a fábrica onde o negócio acontece, tá? E a parte administrativa. Então, setores produtivos e setores de apoio, tá? A área administrativa e a área de apoio. Dentro da fábrica é onde a mágica acontece, tá? Então, indireto, depreciação das máquinas da fábrica, ferramentas e utensílios industriais, energia elétrica, mão de obra indireta, materiais indiretos e outros aí que a gente nunca consegue dar exemplos aí infinitos, né? Cada área aí, eu não conheço todas as áreas do mundo, né? Então, daqui a pouco tem outras áreas aí que vocês têm como classificar em outros elementos. Rateio. Esse é o nosso mote aí, né? Critério de rateio. Então, é a alocação de custos indiretos aos produtos segundo critérios racionais, tá? Exemplo, depreciação de máquinas rateada segundo o tempo de utilização de máquina ou hora máquina. Então, assim, a gente precisa entender que mesmo tendo dificuldade, mas Adriana, é sempre hora máquina, para máquina, a gente acaba sempre utilizando hora máquina, mas pode ser que a gente utilize outros critérios, talvez na minha indústria eu utilize hora máquina, e na indústria aí de outro colega aí de você se usa outro critério para depreciação das máquinas, tá? Então, assim, mas então não é exato? Não, não é exato. A gente tem um grau de escolha, né? De arbitrariedade, de subjetividade que a gente precisa ter como o gestor de custos, né? Quem está montando esse sistema. Só que vocês têm que lembrar o seguinte, que escolhido um critério, se esse critério é racional, para que ele garanta, lembra que um dos aspectos contábeis é a comparabilidade, né? Então, assim, tanto para contabilidade quanto para custos, como é que um mês vocês vão utilizar um critério e no outro mês vocês vão utilizar outro critério? Mesmo sendo arbitrário, se vocês, dentro de um exercício financeiro, né, exercício social, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, vocês utilizaram um critério, vocês têm que ir até o fim com aquele critério. A não ser que tenha uma distorção muito grande e que vocês precisam corrigir, né? Pode acontecer. Agora, vocês não podem ficar trocando de critério de rateio a toda hora, porque senão como é que vocês vão pegar uma série histórica em vários meses para comparar como é que estão os custos de vocês, né, de determinada produção, e como é que vocês vão saber se está alto, se está baixo, se cada vez vocês usam um critério de rateio diferente. Então, é muito importante que, ao escolher um critério, se adote esse critério por um bom, né, espaço de tempo para garantir essa comparabilidade para a tomada de decisão. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem uns exercíciozinhos, tá? Eu quero deixar esses exercíciozinhos aqui para vocês fazerem em casa, para a gente poder conversar sobre ele depois. Então, resumindo, tá, gente, o que a gente aprendeu hoje, né? Então, nós aprendemos que custo está ligado a um processo de criação, que seja de um produto ou serviço. Custo é um gasto, né? A gente tem, dentro da empresa, vários gastos, que a gente já viu semana passada. A gente viu que a gente tem custo, despesa, investimento, a gente tem perda, né? E a gente viu que quando a gente está falando em custos, hoje, a gente viu que, conforme a identificação do produto, eles podem ser diretos ou
indiretos, tá? E eles podem ser fixos ou variáveis, ou ainda semifixos e semivariáveis, quando eles têm um componente misto, tá? Então, é isso que nós vimos hoje. E vimos que esses custos indiretos, como eles não são identificados diretamente no produto, eles devem ser rateados segundo um critério racional de rateio. Tá bem? Então, gente, alguma dúvida do que eu falei até agora? Tá claro? Pode só repetir sobre os critérios racionais do rateio, por favor? Tá. Então, assim, ó, critério de rateio é um critério racional. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho o aluguel da fábrica. Como é que eu vou dividir o aluguel da fábrica aos departamentos? Eu posso pensar assim: uma sala maior gasta um aluguel maior. Quando a gente vai alugar uma peça, a gente não varia, né? Lá no mercado, assim, eu quero alugar uma sala pequenininha, eu vou pagar pouco, né? E uma sala grande, eu vou pagar mais. Então, eu posso pegar o valor do meu aluguel e dividir por metros quadrados, né? Então, quanto equivale o meu fator aluguel por metro quadrado, né? Então, se eu tenho 10 mil reais e eu tenho 10 mil metros quadrados, eu tenho R$ 1 por metro quadrado. Concordam? Sim. Então, se a minha sala lá do meu departamento tem 20 metros quadrados, qual é o rateio do meu custo indireto aluguel? R$ 20, né? Porque é Sim. R$ 1 por metro quadrado. Entenderam? Sim, entendi. Obrigada. Isso aí. Mas aí, gente, quando a gente for fazer, quando a gente começar a ver isso, a gente vai estar dado lá um quadro que vai dizer para vocês: os critérios de rateio estabelecidos são esses. E aí vocês vão usar. Tá? Vocês não vão precisar inventar a moda nenhuma. Então, ele vai dizer assim, ó, os gastos são esses. E os critérios para distribuir aos produtos são esses. Energia elétrica vai ser quilowatt-hora. Isso eu estou falando dos que são mais comuns, tá? O aluguel pode ser metro quadrado, né? Então, assim, a supervisão lá, o RH da fábrica, vai ser o número de funcionários que eles administram. Isso a gente já tem exercícios em seguida aí para falar sobre isso. Então, o critério de rateio vai ser dado para vocês. Tá? Mais alguma dúvida? Estou à disposição. Então, gente, assim, ó, se não tem dúvida, minha recomendação para vocês, tá? Que vocês acessem o nosso livro-texto, já para a nossa aula que vem, tá? Que daí vocês vão ver assim, ó, deixa eu entrar lá no Moodle. Será que eu já tenho esse livro baixado aqui? Só um pouquinho. Documentos. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Tem, aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. Fechando. Aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, o nosso livro. Livro-texto, tá? Esse é o nosso livro-texto, que vocês têm lá no Moodle, que eu já deixei disponível aí desde o primeiro momento, tá? Então, olha só onde é que a gente já avançou na aula de hoje, tá? Na semana passada, a gente viu aqui, ó, bases para o conhecimento de custos, que era
métodos de custeio, né? Então, assim, o significado de custo para as empresas. Vocês podem ler isso aqui, ó, tá? Dessa parte aqui até a terminologia, ó, item 7. E depois, o que a gente estudou hoje, tá? A classificação dos custos, diretos e indiretos, fixos e variáveis, resumo da classificação dos custos e outras classificações de custos. Certo? Então, vocês têm como estudar todo o capítulo 1, que são as bases de conhecimento de custos, tá? E a semana que vem, a gente vai fazer os exercícios dessas bases de conhecimento de custos e vamos começar a matéria-prima, que a gente vai ver os métodos de avaliação de estoque, né? Então, com relação ali às perdas, como é que é a composição do custo de matéria-prima, tá? Deixa eu ver se alguém levantou a mão aqui. Parar com compartilhamento. É isso aí. Gente, Prof, então, fazer os exercícios que tá aí no PowerPoint, né? Isso, fazer os exercícios do PowerPoint e já, claro, né, vão dando umas bisbilhotadas nos exercícios lá do livro, tá? Então, olhem ali, ó, custos diretos e indiretos, porque quando vocês chegarem lá na página, questões e exercícios propostos, ó, página 16, né? Que eu falei, ó, o 18 que era para fazer, né? Isso aí a gente vai corrigir semana que vem. Vocês podem fazer o 19, o 20, agora com o que a gente falou hoje, tá? 21, certo? Ó, vocês podem fazer o 22, o 23. E daí os teóricos não, tá? Ó, que custo unitário total, vocês já podem fazer o 51 e o 50, não, 52, tá? A gráfica não precisa. Então, o 52 dá para fazer, o 53 dá para fazer, ó, custo unitário 54 dá para fazer, tá? Então, esses aí, ó, vocês até a página 21, esses práticos, vocês têm como fazer. Certo? Porque depois vem a parte de matéria-prima, daí a gente vai ver depois. Combinado? Combinado, Sora. Maravilha. Então, gente, eu vou parar a gravação, daí para ela não ficar muito extensa, né?